Olá, olá, mais uma vez aqui, mais dicas. Vamos lá, dica da Dulce, dicas da Teacher Dulce para ajudar a gente a entender melhor esse idioma. Que não tem nada de complexo, é bem mais fácil. Agora, é lógico que, como todo idioma que a gente vai aprender, ele não vai, né? Não vai ser da noite para o dia. Bom, o que a gente vai aprender hoje? A gente vai aprender hoje o past simple, tá? O past simple. E eu tenho como verbo auxiliar do past simple o did. E vai ser para todas as pessoas, tá? Então eu vou, do jeito que eu usar para do jeito que eu falar para o I, vai ser até o they, para pessoas, para substantivos e para todo mundo, tá bom? Não vai fazer nenhuma diferença. Então vamos ver como é que a gente vai usar esse verbo no passado. Então vamos colocar uma frasezinha em português aqui. Eu trabalhei ontem. Tá? Eu trabalhei ontem. Então eu vou colocar o I, né, maiúsculo, que eu preciso sempre colocar esse I em maiúsculo. E aí eu tenho o verbo trabalhar, que é o work. Esse é um verbo regular. Então o passado desse verbo, eu só preciso colocar o ED para formar. Então, I worked yesterday. I worked yesterday. Fiz minha frase. Se eu quiser fazer essa frase para a terceira pessoa do singular, eu só faço trocar aqui o meu pronome pessoal de I para he. Por exemplo, de I para my father. Enfim, para qualquer pessoa que eu queira usar, eu vou falar do mesmo jeito, tá? My father worked yesterday. Aqui a gente não tem preocupação de terceira pessoa colocar S, porque lembra que a regra de terceira pessoa era para presente simples, terceira pessoa do singular, frases afirmativas. Fora isso, nada disso a gente precisa desse acréscimo do S, tá? Então deixa eu colocar em negrito aqui para a gente ficar mais highlighted. Ok, então eu trabalhei ontem, my father worked, eita, eu troquei aqui, né? Eu trabalhei ontem, I worked yesterday, então deixa eu colocar aqui que é para não fazer confusão depois. I worked yesterday. Yesterday. Muito bem, e aí isso aqui é um verbo regular, que eu só preciso colocar o ED para formar o passado desse verbo, tá? Tá tranquilo até aqui, né? Mas aqueles verbos irregulares que eu aprendo lá, o passado, o particípio deles, presente, passado e particípio passado. Então, como é que eu vou fazer? Ao invés de colocar aqui o verbo worked, eu coloco aquele verbo na segunda coluna lá. Vamos colocar um exemplo? I drove my car last night. Eu dirigi meu carro na noite passada. I drove my car last night. Tá? Então, eu usei o passado do verbo drive. Drive, drove, driven. Então, é a segunda coluna e é assim que eu vou trabalhar, usando o passado dos verbos nas frases afirmativas. E somente só nas frases afirmativas. Por quê? Na negativa, eu vou precisar do meu verbo auxiliar, tá? Então, vamos lá. Vamos colocar uma frase negativa. Aí eu vou dizer assim, I did not, que aí eu posso contrair e fazer assim, didn't, né? I did not drive yesterday. Eu não dirigi ontem, tá? O que aconteceu aqui? Eu coloquei o did, que é o meu verbo auxiliar do passado. E aí, quando eu coloco o meu verbo auxiliar do passado, o meu verbo volta para o presente. Eu não preciso colocar ele no passado, tá? Eu já tenho ele aqui. Esse did já colocou ele no passado. Então, I didn't drive my car yesterday. I didn't drive yesterday. Tá? Para todas as pessoas vai ser igual. Então, onde é que eu vou usar o passado do verbo? Apenas nas minhas frases afirmativas. Porque na negativa eu tenho did e na interrogativa eu também vou ter o did, né? Então, did you wake up late? Você acordou tarde? Você acordou tarde? Aí eu vou responder para você numa frase afirmativa, yes, I did. Ou numa frase negativa, no, I didn't. Né? Que é possível falar, fazer essa resposta curta com o did também. Lembrando sempre, qual foi o verbo que foi feita a pergunta? Foi com do. Resposta com do. Foi com to be, resposta com to be.
Agora foi com did, resposta com did. E quando eu tenho uma WH question, where did you go last weekend? Onde você foi no final de semana passado? Onde você foi no final de semana passado? Então, lembra sempre, usei o verbo auxiliar, tá? Meu verbo auxiliar do passado, que é o did, meu verbo não precisa estar no passado, ele está no presente. Isso para todos os verbos, tanto regulares quanto irregulares, tá? Do mesmo jeitinho. Então, where did you go last weekend? Agora eu uso o passado porque eu estou fazendo uma frase afirmativa. I went to the beach. I went to the beach, tá? Então, where did you go last weekend? I went to the beach. Muito bem. Então, na minha frase afirmativa, eu coloco o verbo no passado. Na minha frase negativa e interrogativa, eu não preciso colocar esse verbo no passado. Porque a minha partícula did, meu verbo auxiliar did, já está colocando toda essa informação para mim, tá bom? Então, repetindo, onde é que eu vou usar o passado do verbo? Ou seja, aquela segunda coluna dos verbos irregulares ou o verbo com ed completando, né? Só quando eu tiver uma frase afirmativa. Quando eu tiver uma frase negativa e uma frase interrogativa, eu não preciso, porque eu tenho o verbo auxiliar did, que já está colocando esse meu verbo no passado, tá? Então, quando eu uso o did na frase, ou seja, negativa e interrogativa, eu uso o meu presente do verbo, né? Ou seja, a primeira coluna. Bacana, né? Que não é difícil. E se você prestar atenção, se você lembrar das dicas que eu já dei antes, eu vou fazer o esqueminha aqui bacaninha só para você ver que é a mesma coisa que a gente já tinha aprendido com o presente. Olha, eu uso o meu pronome pessoal, eu uso o meu verbo e eu uso o meu complemento. Isso aqui é uma frase afirmativa. Na negativa, eu vou usar deixa eu colocar aqui, eu vou usar meu pronome pessoal, mais meu verbo auxiliar, mais o not, mais o verbo, mais o complemento. Né? Na negativa. É igualzinho como a gente tinha visto no presente, tá? Igualzinho. E na interrogativa eu vou fazer verbo auxiliar, pronome pessoal, verbo e o complemento. E aí, aqui eu posso ter ou não a minha WH. Se eu tiver a WH, é aqui que ela entra. Tá? E aí não muda o restante da minha estrutura. Então, se eu tiver uma WH, é aí que ela entra. WH, verbo auxiliar, pronome pessoal, verbo e complemento. Bacana? Então, essas são as nossas dicas, né? Dicas de ouro, hein? Entenda isso que você está aprendendo bem bacana. Eu tô te dando umas dicas bem bacanas, mas eu tenho dicas melhores ainda, mais completas, que você vai aprender direitinho como usar esses verbos, tudinho lá, né? Então, eu já estou ficando repetitiva com isso, né? Dizendo sempre a mesma coisa, mas depois de uma dica dessa, o meu convite é dar uma passadinha lá para você ver como que está meu curso, que você vai gostar, tá bom? Te aguardo por lá e volto para trazer mais informações aqui.